E aí pessoal, eu sou o Gustavo Ursulino e nesse vídeo eu vou explicar um pouco sobre fundos imobiliários e como você pode ter um rendimento mensal com eles. Certo, nesse vídeo eu vou explicar basicamente o que são fundos imobiliários e algumas das características principais deles, tá? Fundos imobiliários é um investimento que hoje em dia está bem em alta, vários investidores iniciantes estão começando por ele, então eu vou explicar basicamente algumas das características principais dos fundos imobiliários. O que são os fundos imobiliários? Basicamente ele é um fundo que possui uma administradora. Essa administradora capta recursos de grupos de investidores que têm o objetivo de aplicar o seu dinheiro em investimentos imobiliários, como shoppings, galpões logísticos, hospitais, lajes corporativas e diversos outros imóveis. Dentro disso também existem fundos que compram cotas de outros fundos imobiliários. Ou seja, esse é o chamado de fundos de papéis, né? Que basicamente ele não compra em si o imóvel, ele compra a cota de um outro fundo imobiliário e tem ali dentro do seu fundo. Como eu já mencionei, esses fundos possuem administradores e esses administradores têm a obrigação de fazer toda a manutenção do fundo e eles possuem a obrigação de pensar sempre de maneira lucrativa dentro do fundo, tá? Bom, vamos aos riscos dos fundos imobiliários, tá? Um dos riscos é a inadimplência, ou seja, o fundo alugou o imóvel para um locatário, por algum caso esse locatário acaba não pagando o aluguel do fundo. É muito difícil isso acontecer, mas em situações esporádicas acaba ocorrendo, mas é muito difícil que isso ocorra, tá? Normalmente essas locações são feitas por contratos e juros em cima de inadimplência, então é muito difícil que isso ocorra. Outro risco é a elevação da taxa de desocupação, ou seja, você tem 3 imóveis, vamos supor, dentro do fundo imobiliário, mas um imóvel está desocupado, ou seja, esse imóvel não está gerando dinheiro, não está gerando retorno, está gerando apenas custo de manutenção de manter aquele imóvel. Isso é denominado como vacância. Existem níveis de vacância dentro dos fundos. Quanto menor a vacância, ou seja, menor a taxa de desocupação, mais interessante é aquele fundo imobiliário. Necessidade de reformas do imóvel, isso acaba gerando um custo e consecutivamente pode ser um risco, né? E também o aumento da taxa de juros, isso acaba sendo um risco bem forte em relação aos fundos imobiliários, porque com o aumento dos juros as pessoas acabam tirando o seu dinheiro de investimentos mais arriscados e voltando para a renda fixa. Aconteceu isso basicamente no final de 2019, que aconteceu o contrário, a taxa de juros caiu e teve um maior investimento em fundos imobiliários, tanto que vários fundos imobiliários ficaram bem alavancados, tiveram grandes valorizações em pouco período de tempo, tá? Agora vamos para as vantagens, que ao meu ponto de vista as vantagens elas superam muito mais os riscos em fundos imobiliários, porque os riscos são em casos esporádicos e as vantagens ela é basicamente rotineira, né? Vamos dizer assim. Uma das vantagens é que o fundo imobiliário ele é obrigado a passar 95% do lucro que o fundo adquiriu para os acionistas da empresa, ou seja, 95% do lucro é totalmente repassado aos investidores. E com isso os fundos imobiliários acabam tendo pagamento de dividendo mensal, ou seja, todo mês você vai receber uma parte do lucro do fundo imobiliário na sua conta. Então vamos supor que você tem uma cota de um fundo imobiliário, esse fundo imobiliário paga 58 centavos por mês por cota. Todo mês você vai receber 58 centavos na sua conta, tá? Isso é muito legal porque dependendo da quantidade de cotas que você tem, você consegue uma renda bem interessante simplesmente a partir dos dividendos dos fundos imobiliários. Outra vantagem é que o dividendo é isento de imposto de renda. Com os fundos imobiliários você tem duas formas de lucrar. Como eu já mencionei, os dividendos que todo mês vai cair na sua conta, e a segunda forma é com a valorização da cota. Por exemplo, você comprou a cota R$110, ela valorizou a 140, você faz ali a diferença, vende ela a 140, você lucrou R$30. Existem duas formas, dividendo e valorização da cota, tá?
O IFIX é o índice atrelado aos fundos imobiliários, né? O mais interessante é que os fundos imobiliários, eles possuem baixa volatilidade, ou seja, ele não tem tanta variação como os investimentos de renda variável. É muito interessante porque você recebe dividendo mensal, não tem tanta volatilidade, os riscos são bem esporádicos, é um investimento muito interessante, ainda mais visando que você pode ter uma renda extra todo mês, e para você que é iniciante é uma boa forma de começar os seus investimentos. E é basicamente isso, tá? Espero que vocês tenham conseguido entender o conceito de fundo imobiliário. Caso tenha alguma dúvida, pode colocar nos comentários que eu vou tentar responder. E é isso, deixe o seu like, se inscreva aí no canal para estar ajudando, e até o próximo vídeo.